Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós. Nós estamos aqui para mais um estudo. O tema do nosso estudo hoje na nossa escola bíblica é o compromisso com o discipulado. Texto base Mateus 28, capítulo 28, versículo 19 e 20, né? Você pode deixar ele aberto aí, o Samuel vai ler ele também, né? E preparando-se para o nosso estudo, né? E aí, antes de tudo, Samuel sempre me lembra disso, né? Antes de tudo, se inscreva no nosso canal, curte aí o vídeo, né? Assista e curta, né? E também compartilha os nossos estudos, as nossas lives, os nossos cultos com outras pessoas, porque esse tem sido um meio, uma maneira como Deus tem abençoado muitas vidas nesse tempo, nesses dias, né? E é uma oportunidade muito grande, né? De abençoarmos a vida dos nossos amigos com mensagens edificantes para a vida deles, né? Já que hoje a internet também tem sido o canal pelo qual nós temos tido acesso à maioria das coisas que nós assistimos, né? Então é importante também compartilhar com os nossos amigos para que no montante todo daquilo que eles escolhem assistir, também tenham a escolha de ver algo também edificante que possamos compartilhar com a vida deles, tá bom? Isso aí. Eu vou orar, o Samuel vai ler o texto. Tá? Pai querido e bendito, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por esse dia, pelas nossas vidas, porque Tu és um Deus tremendo, ó Pai. Abençoa-nos no estudo da Tua palavra, na compreensão daquilo que o Senhor tem para nos ensinar, e fortalece-nos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, para viver dessa maneira, para colocar tudo isso em prática, porque é o Teu mandamento, é a Tua vontade, e quando vivemos segundo a Tua vontade, as nossas vidas são tremendamente abençoadas, ó Pai. Conduz-nos por esse caminho, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Meu Deus. Irmãos, então vamos fazer a leitura de Mateus, capítulo 28. Leremos o versículo 19 e o versículo 20. Diz assim: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Amém. Amém. Esse tema discipulado, a gente até conversava um pouco antes, né, da gente começar aqui a conversar com os irmãos, sobre como é um tema importante e sobre como também nós temos que ter já isso na ponta da língua e dentro do coração, né? Sim. Então ele começa aqui na introdução trazendo um fenômeno que a gente tem visto também, percebido também no Brasil, que hoje tem se multiplicado livros sobre discipulado, métodos de discipulado, né? Em larga escala. Quando essas coisas acontecem, Samuel, eu confesso a você que eu fico com dois sentimentos. O sentimento de alegria, de que o assunto está facilmente ao alcance de todos, né? Mas também fico com um sentimento de apreensão. Por quê? Porque por vezes a gente sabe que a igreja tem lá as suas modas, tudo tem moda, né? Da época, dos 6 meses. A igreja também não foge disso, né? Às vezes determinados ritmos de música se toca na igreja, depois esquece e volta outro e tal. E eu fico, por vezes, apreensivo do discipulado se transformar também uma coisa assim, né? Todo mundo ficar especialista em comprar livros sobre discipulado, estudar muitos métodos sobre discipulado, mas não fazer discipulado. E passado esse tempo, quando outro tipo de literatura começar a ser a mais publicada, que o discipulado fique num assunto do passado. E o discipulado não é um assunto apenas para se estudar. Discipulado é um mandamento de Cristo, um jeito de se viver. E que isso deve estar no nosso coração de viver dessa maneira, né? Sim.
esse fenômeno, né, de tanta informação, tanta gente falando sobre isso, às vezes oculta o principal, né? A gente tem como referência, com certeza, para o discipulado, a vida de Cristo, a vida de Jesus. E às vezes a gente, falando sobre discipulado, a gente menciona tantos autores, tantas experiências, tantos métodos, e que podem até funcionar em determinada circunstância, em determinada realidade, mas a gente acaba, por vezes, nesse montante de informação, se esquecendo do principal, né? Olhar para Cristo e fazer o que ele fazia, não necessariamente, né, no método do passo a passo, primeiro isso, mas na essência, né, como é o discipulado que Jesus viveu e ensinou e nos ordenou a praticá-lo, né, a seguir fazendo esse discipulado. Eu gosto muito do quando a gente olha para o tema da revista, né, o compromisso do discipulado. Eu entendo que o discipulado não acontece sem compromisso. Então pode ter milhares de livros, você pode ter métodos na sua cabeça à vontade, mas se não tiver um compromisso de vida, né, do discipulado, não vai acontecer, não vai existir. Porque no discipulado muitas vezes vai ser difícil, vai parecer que não tem resultado, vai parecer que não há correspondência, né, de caminhar junto, mas o compromisso nos faz abraçar essa causa e permanecer nela, porque não é o método que dá resultado, não é um livro, mas é a vontade de Deus sendo feita, né? Sim. Você falou do ler os livros. Achei interessante que muitas vezes as pessoas leem os livros e se esquecem de ler os evangelhos, tendo esse olhar do discipulado, né? Como Jesus se relacionava com as pessoas. Outro ponto muito importante do que você falou, dessa questão do compromisso, e muitas pessoas devem estar se perguntando assim, não, mas do que ele está falando? Porque muitas pessoas confundem discipulado com uma classe de escola dominical. Não, lá na igreja tem uma classe de discipulado, né? Escola dominical, as pessoas têm a revista do discipulado, né? Isso é importante, claro, porque estudar sempre é importante. Mas nós vamos ver aqui, até no segundo ponto, que o discipulado é muito mais do que isso, né? Mas no primeiro ponto aqui, ele vai trazer essa realidade de que o discipulado é uma ordem. Não foi um conselho, você lê o texto aí para a gente, não foi um conselho, nem um pedido de Jesus. Foi uma ordem. E uma ordem não apenas para aqueles discípulos que estavam ali. Aqueles discípulos estavam representando a igreja cristã. Aqueles discípulos estavam representando a cristandade de todos os tempos. E de todas as categorias. Isso, né? Toda a cristandade, todos os cristãos de todos os tempos estavam ali representados naquelas pessoas. Então aqui não é um imperativo, uma ordem de Jesus para todos os seus discípulos, para todos aqueles que creem nele, para todos aqueles que foram salvos por ele. Então, não estar envolvido com o discipulado antes de tudo, é uma desobediência. Porque houve uma ordem bem clara. Esse texto que nós lemos agora, ele é de uma facilidade de compreensão. Sim. Né? Não é daqueles textos que mas aí você precisa saber um pouco da história. Aí você precisa saber um pouco de grego, hebraico, teologia do Novo Testamento. Não, é um texto de uma clareza, de uma simplicidade no sentido do entendimento, que não nos dá a desculpa de não entendi. Né? Então, ou às vezes a gente não entende por entender, que é uma ordem, acho melhor não entender, né? Vou fingir que não é comigo. Mas essa questão, eu gosto muito de lembrar, acho que a gente até mencionou na aula anterior também, no estudo anterior, quando Jesus chama os seus primeiros discípulos, né? O chamado de Jesus àqueles homens, quando ele diz, venham comigo e serão pescadores de homens,
já está ali, nem implícito, mas já explícito mesmo, que o chamado do discípulo é a fazer discípulos. É para fazer aquilo. Então, não tem essa questão de é uma determinação, é uma ordem para o pastor, para o evangelista, para o professor da classe da escola dominical, é ele que tem que fazer discipulado. Não, de maneira nenhuma. Isso fica muito evidente, muito claro no texto que a gente leu, que Jesus se dirige a todos os seus discípulos, né? E nós entendemos que a Bíblia também é relacionada e direcionada para nós, então é também para todo e qualquer discípulo de Jesus esse movimento de também continuar fazendo discípulos, né? E é muito interessante isso que você lembrou, e a gente tem que salientar que tem que se dar glória a Deus pela escola dominical e glória a Deus. Na maioria dos ministérios infantis são irmãs, né? Então, glória a Deus pelas irmãs e também pelos irmãos, mas tem mais mulheres. Glória a Deus pela vida das irmãs e dos irmãos que tem esse dom do ministério infantil. Por quê? Porque muitas vezes, Samuel, as crianças estão recebendo, na escola dominical, aquilo que elas deveriam receber como discipulado em casa, né? Então, aprender a ler a Bíblia, aprender a orar, aprender de Cristo, que tudo isso faz parte do discipulado. E a igreja, a escola bíblica dominical, os estudos, o sermão, servem como um amparo, serve como um colaborador, serve como um aprofundar daquilo que a gente vem vivendo e aprendendo uns com os outros, né? Sim. E infelizmente muitas pessoas acreditam que elas não devem fazer isso em casa e que é uma obrigação do ministério infantil da igreja. Isso quando tem ministério infantil na igreja, que muitas não têm, que é obrigação do ministério infantil da igreja discipular as suas crianças. Né? E como terceiriza, né? E nós não fazemos discípulo apenas numa aula de 30 minutos por domingo, mas glória a Deus por essas vidas, porque senão muitas crianças não receberiam nem esse discipulado, não receberiam nada do conhecimento de Cristo, não teriam contato com a Bíblia, não teriam contato com a oração e não teriam contato com o conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. Sim. Né? A não ser pelo aquilo que elas também ouviriam num sermão à noite, mas que muitas vezes também vem numa linguagem que não é tão adequada às crianças, torna-se uma compreensão mais difícil para as crianças, né? Então, mais uma vez a questão da ordem, né? O discipulado não pode ser terceirizado, né? Mas eu não sei discipulado, mas a Bíblia diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar. Se existe a ordem de nós fazermos discípulos de todas as nações, pensa na potencialização dessa ordem para dentro de casa. Nossa. Né? Um segundo ponto aqui, ele já vai falar do cumprindo a ordem, sabe? E entra naquilo que você falou da vida, né? Que ele diz aqui: o significado etimológico da palavra discípulo tem a ver com caminhar junto, né? Discípulo dá a ideia de aluno, seguidor, estudante, né? Então, discipular também não é apenas uma aula, não é apenas uma literatura, não é apenas um teórico. Jesus diz no texto: batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a viver conforme tudo aquilo que eu tenho mandado, tudo aquilo que eu tenho ordenado, tudo aquilo que eu tenho ensinado. Então, é essencial que a gente tenha conhecimento, daquilo tudo que Jesus ensinou, daquilo tudo que Jesus mandou, daquilo tudo que Jesus construiu nas nossas vidas para vivermos dessa maneira. Agora, o discipulado é um inspirador de vida, né? E existe essa coisa que a gente costuma dizer no seguinte, né? Não olha para mim, olha só para Jesus. Em certo ponto isso tem a sua coerência, em certa medida isso tem a sua coerência, mas não em todas as medidas, porque numa medida como essa que Jesus está dizendo o quê? Que nós devemos nos apresentar para sermos olhados sim
de que a nossa vida deve ser inspiração àqueles a quem nós discipulamos, né? Se por um lado é bom olhar para Jesus num momento assim, puxa, quando nós entendemos que todos nós temos defeitos, né? E não nos apegamos nos defeitos uns dos outros, mas seguir a Cristo. Por outro lado, nas qualidades, que é como Cristo dizendo assim, olha, vocês serão exemplo, vocês vão ensinar. E ensinar o quê? Não é na aula, é na vida. Sim. É na caminhada, é no dia a dia, né? E a gente percebe que o discipulado não é uma... Por que a gente fala sobre essa questão dos métodos e fórmulas prontas de discipulado? Porque o discipulado não é possível fazer um discipulado genérico, né? Fazer aquele negócio que aquele processo produtivo, alcançar já uma massa de pessoas através de uma única ferramenta. O discipulado ele é muito individual, né? Por isso seguir regrinhas, seguir passo a passo é complicado, porque numa caminhada junto, as pessoas estão sujeitas a várias situações na vida. De repente você está ali fazer um exemplo, né? Você está acompanhando, está falando de Cristo e ensinando sobre Cristo para alguém que de repente vai se encontrar numa situação de luto, uma perda qualquer, de um emprego qualquer, né? Parece que não menosprezando, né? Mas perder um emprego, perder uma pessoa querida ou terminou um relacionamento. Bom, mas hoje na nossa caminhada nós vamos falar sobre a mordomia cristã. Isso, não cabe o teu luto. Hoje a gente não pode, não está na sequência falar sobre luto. Então é só daqui 8 encontros. Então você espera um pouco, segura guarda essa dor, o sofrimento, guarda esse sofrimento e daqui 2 meses a gente fala sobre ele. Então o discipulado precisa da individualidade, de conhecer o que está se passando, o que está acontecendo, porque era assim que Jesus fazia. Quando Jesus passava pelo caminho e o cego gritava com ele, falava, não, cego, hoje não é dia de cura, hoje é dia só de doutrina, hoje é só dia de ensino. Então você vem outro dia, ou a próxima vez que eu passar por essa cidade, você vem falar comigo. Então o discipulado exige, né, conhecer um ao outro e entender o que está se passando e na situação apresentar Cristo, o que Cristo oferece, o que Cristo é na vida da pessoa, no momento que ela está vivendo também, né? E esse ponto do hoje não é dia, essa conversa já existiu, né? Quando os religiosos da época quiseram repreender Jesus de curar o sábado, né? Sábado não é dia de curar. E Jesus falou, mas a vida é mais importante, né? Então a vida é mais importante do que a agenda teórica, né? Então o discipulado, eu acho interessante, às vezes as pessoas falam assim, esse ano eu já fiz 200 discipulados. Eu falei, rapaz, como? Né? Como tem 200 discípulos? Se discipulado eu entendo como vida na vida. Vida na vida. Como você teve em 3 meses vida na vida com 200 pessoas? E o discipulado é uma coisa para a vida todas as vezes, né? Você conhece alguém que concluiu o discipulado? Eu já terminei o discipulado. Geralmente você conclui o discipulado quando você morre. Tá deitadinho. E aí o seu discípulo não tem mais como ser seu discípulo, né? Aí concluiu. E aí o terceiro ponto aqui, ele fala sobre ver o resultado da ordem, né? Porque Jesus disse lá, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Que é um versículo também que a gente usa para dizer da presença de Cristo num âmbito geral nas nossas vidas, que é verdade. Mas aqui especificamente nesse texto, Jesus estando falando do discipulado, Jesus está dizendo, olha, eu estou com vocês todos os dias até a consumação do século para a realização dessa obra, que é algo que a gente já vem conversando muito nas nossas lives, nos outros estudos, de que a nossa parte é viver, ensinar, e a conversão se dá pela instrumentalidade do Espírito Santo na vida, agindo na vida da pessoa, né? Então, fazer discipulado também é experimentar a presença de Cristo de uma maneira intensa, de uma maneira poderosa, de uma maneira milagrosa na vida das pessoas, né? Porque ele disse, eu vou estar com você todos os dias.
E estou dizendo, todos os dias eu estou com vocês, mas estou dizendo que nessa ordem, nessa obediência, eu estarei intensamente, porque eu estou profundamente interessado nisso. E aí a gente percebe, né, que muitas vezes a gente tem medo ou não se acha capacitado, né? Poxa, quem sou eu para discipular alguém, para caminhar junto, para oferecer algo para alguém? De fato, nós não somos e não temos essa capacidade em nós. O que a gente precisa compreender e se apegar é nessa promessa de Cristo, né? Ele está presente, Ele está conosco, é Ele quem faz do discipulado, o discipulado não ser um coaching, o discipulado não ser um treinamento, uma capacitação pura e simplesmente no sentido de vencer um obstáculo, superar uma situação, mas é a presença de Cristo que faz o discipulado ser algo realmente extraordinário, especial, que transforma vidas, né? E capacita ao mesmo tempo que essa vida transformada continue a ajudar a transformar outras vidas. Amém. É isso, né, Sá? Muito bom. Muito obrigado, meus irmãos, pela companhia, por compartilhar. Conversem conosco, a gente sempre pede para vocês conversarem conosco, né? Nos comentários, diretamente nas nossas redes, né? E que de fato o discipulado seja não apenas um assunto de interesse, mas um jeito de vivermos as nossas vidas, amém? Isso aí. Você ora, Sam? Vamos orar. Querido Pai, nós louvamos ao Senhor, agradecemos porque o Senhor é o nosso Deus e pedimos, Deus, para que nós sejamos cada vez mais motivados pelo Espírito Santo, Deus, a buscar dividir vidas, ó Deus, no sentido de caminhar juntos, no sentido de acompanhar uns aos outros, ó Pai, não pura e simplesmente oferecendo algo que nós podemos nos gloriar disso, Deus, mas oferecendo a Cristo, Pai, dando a glória ao Senhor, Pai, e podendo fazer assim como Paulo, Deus, dizendo que as pessoas podem olhar para nós e seguir o nosso exemplo, porque nós estamos seguindo o exemplo de Cristo. Amém, eu creio, Pai, e eu peço, Senhor, que o discipulado seja realmente uma realidade nas nossas vidas, porque dessa forma, Senhor, as vidas serão realmente transformadas e a consolidação daquilo que o Senhor fez por nós vai se dar também, ó Pai, gerando frutos para que outras pessoas sejam alcançadas. Amém. Obrigado, Deus, por nos ensinar e mais uma vez eu peço, nos leva a viver uma vida de discipulado em nome de Jesus. Amém. Amém. Até o próximo encontro, meus irmãos. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.